Fala, povo de Deus, a paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus, mais uma aula que o Senhor nos concede. E eu aqui, mais uma vez com vocês, né, para poder ministrar uma super mega power aula. É, Acredito que dessa vez com a minha mente um pouco mais tranquila, diferentemente da última aula. Não sei se vocês perceberam, mas semana passada, né, retrasada, eu tive uma semana bem difícil com a internação de Arthur. Então, minha mente ela deu uma travada. Então, desde já peço desculpa a vocês se por algum motivo a última aula não foi assim no nível tão elevado, porque realmente a minha mente ela estava muito lenta, eu estava com uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu tive uma ministração também nesse período e não fui bem, né, nessa ministração, porque realmente a minha mente estava muito voltada para a internação de Arthur. Mas glória a Deus que o Senhor ele agiu e Arthur já está bem melhor para a glória de Deus. E essa aula de hoje, então, eu pude colocar toda a intensidade possível para que ela fique no alto nível e a gente possa aí voar realmente no que diz respeito ao conhecimento teológico dessa disciplina chamada teontologia, tá bom? A aula de hoje, ela tem muita coisa para nós tratarmos, então vamos imediatamente para a nossa recapitulação, né, para que a gente não perca tempo, beleza? Então vamos lá. Na nossa última aula, né, nós tratamos sobre a natureza de Deus, beleza? E tentamos responder algumas perguntas, principalmente no que diz respeito a como Deus é. E a gente basicamente tratou sobre duas características de Deus. A primeira é que Deus é espírito. Eu acho que isso aí não é novidade para ninguém, né? E aí o texto base das escrituras trouxe basicamente aí três textos, né? Mas eu acredito que os dois primeiros aí são os textos prova, ou os textos base para nós entendermos, né, como é que se comporta essa característica de Deus como sendo o Espírito. Tanto o próprio Jesus, através do evangelista João que escreve, como Paulo escrevendo aos Coríntios, eles vão afirmar categoricamente que Deus ele é Espírito. E aí eu coloquei aqui uma provocação, né, do Mie Perlman. Quem é Deus? O que é Deus? A melhor definição é que se encontra no Catecismo de Westminster. Então, o próprio Catecismo de Westminster ele já denota essa característica peculiar de Deus como Espírito. Perceba que a definição do que é Deus inicia no Catecismo com a ideia prioritária de que Deus ele é Espírito. Beleza? Como espírito, Deus ele é vivo, né? E aqui está outra característica do ser de Deus. Ele é o dono de uma vida eterna em si mesmo. A matéria é ativada pelo espírito, mas Deus ele é espírito puro. Não tem como a gente fugir dessa característica peculiar de Deus, de que Deus ele é espírito. Eu não coloquei, né, o contraste entre Deus e o ser humano, porque nós iremos trabalhar essa parte espírito do ser humano quando estivermos estudando antropologia. Então, por isso que eu não quis adiantar aqui a, a correlação que existe entre o ser espírito de Deus, né, e o ser espírito do homem. Porque nós sabemos que o homem ele é tricotômico, né? Ele é dividido em corpo, alma e espírito. Então, o homem também tem uma parte espírito, né? Mas isso aí é para quando nós estudarmos na antropologia e nós estivermos aí trabalhando as partes, né, do ser humano, do ser homem. Então, por isso que eu não quis adiantar aqui. Mas o ser humano também tem uma parte dele que é espírito, mas não em sua plenitude como o ser de Deus. Além dessa característica de Deus como sendo espírito, Deus também ele é um ser pessoal. E aqui eu acho que se concentrou uma boa parte da nossa última aula. Né? Pessoa é todo ser que tem pelo menos três características, quais sejam inteligência, afeição e vontade. Inteligência é a característica de pensar, de raciocinar. Afeição é a característica de sentir, né, as emoções. E vontade é a volição que todo ser pessoal ele possui. Então, se existe um ser que possui essas três características, ele pode ser considerado um ser pessoal. Né? E dessas três se desdobram então outras quatro: que pensa, que sente, que quer, que pensa em si mesmo e dirige
a si mesmo. A ideia de Deus como pessoa, então, é uma apologia contra o sistema de crença denominado de deísmo, pois Deus não está distante de nós, como eles dizem, mas ele se relaciona com sua criação o tempo todo. E aqui é característico, né, dessa distinção entre o teísmo e o deísmo, essa peculiaridade da pessoalidade de Deus em se relacionar com a sua criação. Óbvio, nós já sabemos que Deus existe, nós já sabemos que quem é o Deus dos cristãos, né? Então agora cabe a nós identificar, afirmarmos, né, melhor dizendo, que ele se relaciona, né? Que ele não está aquém da sua criação, que ele não está ao léu à sua criação, que ele não está distante da sua criação, mas que ele vive em constante relacionamento com a sua criação, seja por meio da sua revelação natural, ou seja por meio da sua revelação especial, né? Mas existe sim, dentro dessa característica pessoal de Deus, o sentido de relacionamento. Por isso que nós desqualificamos o deísmo no momento em que acreditamos e aceitamos essa pessoalidade relacional de Deus para com a sua criação. Beleza? Vamos lá. Não há qualquer dificuldade para verificarmos que quando Deus se comunica com o ser humano, ao referir-se a si mesmo, sempre usa o pronome pessoal da primeira pessoa do singular como qualquer pessoa humana. Isso aqui é preciso a gente entender que nós estamos partindo do pressuposto de que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que é a autobiografia de Deus. Lembra desse nosso conceito de uma aula bem antiga? Pelo fato da Bíblia ser a autobiografia de Deus, então nós partimos dela como premissa para fazermos a nossa teontologia, tá bom? Então a nossa teontologia não é com base no Alcorão, não é com base no Bhagavad Gita, não é com base no livro dos Mormons, né? A nossa teontologia, o nosso estudo sobre o ser de Deus está parametrizado nas Sagradas Escrituras, beleza? Então alguns textos aqui onde é perceptível Deus utilizar sempre a primeira pessoa como dando a ideia de pessoalidade, entendeu? Gênesis 17 com Abraão e assim sucessivamente, beleza? Tome café, faz muito bem para a saúde. Por outro lado, quando o homem se dirige a Deus, também o trata como pessoa. Então, tanto Deus ele é tratado como ele trata, né, o ser humano como pessoa. E é justamente por conta dessa troca de pessoalidade de Deus com o ser humano que eu precisei trazer o Martin Buber lá no final da aula, mas só para vocês saberem que foi justamente quando eu cheguei nesse ponto que eu estava fazendo a aula é que eu me dirigi a trazer para nossa conversa Martin Buber para que a gente pudesse tratar o eu tu e o eu isso, entendeu? A objetificação de Deus, entendeu? Que faz com que Deus se torne um deísmo, o nosso sistema de crença se torne um deísmo, entendeu? Mas vamos lá, tem algumas objeções quanto à personalidade de Deus. Eu trouxe para vocês a ideia de um Deus pessoal pode levar à conclusão de que Deus seja um ser humano. Essa é uma objeção utilizada principalmente por Paul Tillich, né? Onde ele trata sobre essa questão de a partir do momento em que a gente fala de Deus no sentido pessoal, a gente reduz ele à nossa categorização humana. Então, ao invés de atribuir a ele a categorização de divino, a gente atribui a ele a categorização de ser humano, reduzindo ele à esfera humanoide, vamos dizer assim, né? Só que na realidade, não necessariamente a gente reduz Deus quando a gente trata ele como pessoa. Tratar ele como pessoa não faz dele um ser humano, entendeu? Mas o ser humano, enquanto pessoa, se caracteriza com o ser de Deus, que também é uma pessoa. É diferente. Tudo parte do ponto de partida da nossa análise, né? Se a gente partir do ser humano para com Deus, a gente pode se humanizar ele. Mas se a gente partir de Deus para com o ser humano, então a gente também trabalha essa questão do ser humano como uma pessoa em detrimento a Deus. Então tudo parte do ponto de vista. Lembra? Triperspectivismo. Segunda objeção, a doutrina da Trindade fala de Deus como três pessoas. Então uma leva a outra, né? Se a gente aceita a primeira objeção, a gente cai então numa segunda objeção clara, que é a desconstrução da Trindade. Porque se a Trindade são três pessoas que formam um só Deus, a partir do momento que uma dessas pessoas ela se torna humana, deixa de ser Deus. Então é a desconstrução da Trindade com base
nessa inferência de que Deus se torna ser humano pelo simples fato de nós tê-lo como uma pessoa. Beleza? Bom, depois de falar então dessas rápidas objeções aí, a gente trouxe para a conversa Martin Buber e o personalismo dialógico, né? Basicamente, trouxe aqui uma rápida consideração sobre o Martin Buber, qual foi o seu trabalho, né? I and You, Eu e Tu, 1927. Ele traça uma diferença fundamental entre duas categorias de relações. Esse livro, pessoal, ele é muito utilizado no campo da psicologia, né? Da psicologia, até a Paula aí, não sei se já chegou a ouvir falar sobre isso em seus estudos, mas a terapia cognitiva, a psicologia, a questão da sociologia, trata muito sobre esse livro do Martin Buber, a filosofia principalmente, porque ele traça essa categorização relacional que existe do indivíduo para com outro indivíduo e do indivíduo para o outro indivíduo como a objetificação do indivíduo. Então, na realidade, eu não vou ler tudo isso aqui, né? Mas o que o Martin Buber ele tenta trazer à tona é que o nosso relacionamento para com Deus não pode ser um relacionamento como eu isso, porque o relacionamento eu isso faz com que o isso se torne um objeto. E eu não posso objetificar Deus porque o objeto praticamente ele não retorna às minhas instigações para ele. Já no relacionamento, na relação eu-tu, existe um vínculo, né, intangível e invisível que une duas pessoas. Existe uma troca de relacionamento. Existe um eu que fala, um tu que ouve e depois um tu que se torna eu e um eu que se torna tu. Então existe uma troca de informações. Então Deus ele se torna pessoal na medida em que ele responde às nossas indagações, às nossas perguntas para com ele, né? Então, eu trouxe aqui algumas implicações teológicas do pensamento dele, né? A abordagem do Martin Buber afirma que Deus não pode ser reduzido a um conceito, a uma formulação puramente conceitual. Então, Deus ele não pode ser tratado como isso, porque o isso quase sempre é um conceito. E Deus não pode ser tratado como conceito. Deus tem que ser tratado como uma pessoa, né? Segundo, essa abordagem permite nos alcançar valiosas noções sobre a ideia de revelação. Para a teologia cristã, a revelação não é simplesmente uma manifestação de fatos a respeito de Deus, mas uma manifestação de Deus. Então, existe Deus como uma revelação. Deus ele se revela. Então, Deus não é uma objetificação. Deus não é um objeto. Deus não é um ser inanimado, né? Deus ele tem aquelas três características iniciais da nossa aula que faz com que o indivíduo seja uma pessoa. Deus ele tem vontade, Deus ele tem afeição e Deus ele tem inteligência. Se ele tem isso, ele responde às nossas indagações, às nossas perguntas, às nossas lamúrias. Se ele se relaciona com a gente, se ele mantém um contato conosco, respondendo e afirmando categoricamente coisas para nós, né? Frases para nós, isso faz com que ele não seja um isso, e sim um tu. O personalismo dialógico de Martin Buber também evita a ideia de Deus como um objeto, que representa provavelmente o aspecto mais frágil e mais duramente criticado em algumas teologias liberais do século XIX. A expressão tipicamente não inclusiva do século XIX, a busca do homem por Deus, encerra a premissa básica dessa abordagem. Deus é visto como isso. Ou seja, se só o homem busca Deus, se só o homem vai a Deus, Deus ele acaba se tornando uma pessoa. Mas a partir do momento em que as Sagradas Escrituras, que é a revelação dele, fala que ele veio até o nosso encontro para nos salvar, porque Deus enviou, porque Deus ele veio, porque Deus ele veio, porque Deus ele falou, porque Deus ele escolheu, então Deus toma a atitude. Se Deus toma a atitude, essa premissa do século XIX do iluminismo que faz com que só o homem busque o objeto e faz com que esse objeto não seja um ser pessoal, mas apenas um objeto enquanto tal, cai por terra. Nós não apenas vamos até Deus, Deus também vem até nós, fazendo com que a nossa relação não seja apenas um eu isso, mas um eu tu e um tu eu. Beleza? Show de bola. Aqui a gente então encerra a nossa aula de hoje e vamos a aula passada, né? Recapitulação. Vamos então para a aula de hoje que tem muita coisa.
Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os atributos e os nomes de Deus, né? Bom, só para confirmar aqui, nós temos então 15 minutos, nós temos então aí cerca de 1h10 para tratarmos sobre os atributos de Deus. Vamos lá. Para iniciar essa aula, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira delas, quando você pega qualquer teologia sistemática, qualquer livro tipo esse aqui, ó, que está aqui atrás, teologia sistemática, que são esses compêndios, né, gigantescos, vocês vão perceber que nenhum teólogo ele fala sobre todos os atributos de Deus. Você não vai encontrar. Você vai encontrar sempre eles priorizando os essenciais. Então, dependendo do conceito de cada teólogo, ele vai priorizar o que ele acredita ser mais importante dentro da sua teologia. Isso significa dizer que existem vários atributos de Deus, tanto incomunicáveis, que a gente vai aprender daqui a pouco, quanto os comunicáveis. Eu só quero que você entenda que é impossível nós tratarmos sobre todos eles. Então, o que foi que eu fiz? Eu escolhi alguns para a gente se aprofundar mais e escolhi outros para que a gente pudesse apenas dar uma passada, sabe, por alto, né? Para que vocês também possam ter ciência da existência desses atributos dentro do campo da teologia. Como eu sempre digo para vocês, o nosso seminário ele não é básico, né? Eu até vou de forma devagar, né? Mas o nosso seminário não é básico porque eu não quero formar pessoas com conhecimento raso em teologia. Eu não posso ensinar para vocês tudo, né? Porque cabe a vocês também, periodicamente, estarem sempre lendo e se aprofundando um pouco mais na disciplina. Mas tudo aquilo que eu puder fazer para passar para vocês o máximo de conhecimento possível, para que um dia, ao lerem um manual de teologia, vocês possam identificar, né, isso que eu estou falando, eu já estou muito feliz se eu alcançar esse objetivo. Então é por isso que eu escolhi alguns essenciais para que a gente possa discutir e encontrar na Bíblia respaldo, subsídio suficiente para poder legitimar esses atributos, mas eu também coloquei outros só a nível de conhecimento, com um rápido conceito, para que vocês possam, quem sabe depois, irem pesquisar, né? Porque vocês sabem, o professor ele faz o que pode, o que ele não pode, quem faz é o aluno. Beleza? Após essas considerações, vamos então ao que interessa. Vamos lá. Os atributos e nomes de Deus. Definição. O que é então atributos de Deus? Bom, os atributos de Deus são as características distintivas da natureza divina, inseparáveis da ideia de Deus e que constituem a base e apoio das suas várias manifestações às suas criaturas. Os atributos de Deus, então, são as distintivas características da natureza divina, sendo que essas distintivas características, esses atributos, eles são inseparáveis da ideia de Deus. Ou seja, quando você pensa nesses atributos, você pensa em Deus. Eles são inseparáveis. Pensou em Deus, pensou nos atributos. Pensou nos atributos, pensou em Deus. Esses atributos, então, eles constituem a base e o apoio das suas várias manifestações às suas criaturas. Se esses atributos, se essas características, distintamente da natureza divina de Deus, são inseparáveis da ideia dele, isso significa que esses atributos, eles são a base e o apoio para tudo aquilo que eu percebo de Deus. Então, existem características em Deus que, quando eu penso nelas, automaticamente me gera a ideia de Deus. E eles são inseparáveis. Chamamos-los atributos porque somos compelidos a atribuí-los a Deus como qualidades ou poderes fundamentais ao seu ser, a fim de dar um relato racional de alguns fatos constantes nas autorrevelações de Deus. Isso aqui é interessante porque essa categorização, essa denominação que nós fazemos com os atributos de Deus é simplesmente para que possamos ter um relato
racional, para que nós possamos ter um conceito racional das diversas manifestações de Deus, das diversas características de Deus. Não significa que Deus ele dependa dessas nossas categorizações, não, mas é à medida em que nós temos o conhecimento de Deus através da sua revelação, através das suas manifestações, então nós pressupomos a partir dessas manifestações que Deus ele é possuidor dessas características. Então tudo isso é apenas a fim de dar um relato racional, é tudo para que a gente possa compreender algumas nuances, né, de como Deus se manifesta, de quem Deus é, ou de como Deus é, ou quais são as características de Deus. Beleza? Então, o que são atributos de Deus? São características distintivas da natureza divina, para que nós possamos dar um relato racional das manifestações, das autorrevelações de Deus. Show de bola? Sem problema até aqui? Vamos lá. Quais então são os métodos de determinar os atributos? Ou seja, eu já sei o que é um atributo, professor, mas quais são os métodos que nós utilizamos para poder atribuir, né, essas características a Deus? São 3. A primeira delas, o método de analisar a ideia da perfeição infinita e absoluta. Esse é o primeiro método. Método de analisar a ideia perfeição infinita e absoluta. Explico. Este método procede com base no postulado de que nós, como agentes morais e inteligentes, fomos criados à imagem de Deus. Neste processo, atribuímos a Deus toda a excelência da qual temos experiência ou ideia, em grau infinito e em perfeição absoluta, e negamos que ele seja de qualquer modo imperfeito ou limitado. Esse método, então, da ideia da perfeição infinita e absoluta é quando nós, seres humanos, que somos agentes morais e inteligentes, percebemos que essa moralidade, essa inteligência, ela vem de algum lugar, né? Então, essas experiências que nós temos, esse senso que nós temos do que é perfeito, do que é imperfeito, vem de algum lugar, né? É tipo aquela perspectiva de causa e efeito, lembra de Tomás de Aquino? Que a gente já tem estudado aí em aulas passadas, é basicamente isso. Então, o primeiro modo que nós temos de atribuir um atributo a Deus é através desse nosso postulado que nós temos, olhando para nós mesmos e percebendo que existe um ser para além de nós, entendeu? Que necessariamente possui também essas agências morais e intelectuais, não apenas isso, mas essas agências de perfeição e por aí vai. Então, se eu percebo que eu sou limitado ou imperfeito, é possível sim que exista alguém com perfeição e que seja limitado, né? Então, são através desses contrários, através dos opostos, né, com base nessa agência moral, né, inteligente que eu tenho, que eu consigo postular que sim, existe um ser que possui alguns atributos diferentes de mim e parecidos com os meus. O segundo método é o método de inferir suas características pelas obras dele, que vemos ao redor de nós, na nossa experiência, pelo modo como nos trata. Então, se na primeira tem muito mais a ver com a ideia de perfeição, na segunda tem muito mais a ver com a ideia de observação. Então, eu observo as suas obras, eu observo a forma como ele trata, né, a sua criação, a forma como ele trata o ser humano. Exemplo, perceber como Deus ele é amoroso, mas um amor perfeito, né, de maneira que ele entrega, né, doa o seu filho, né, permite que o seu filho encarne, venha como um homem, morra, sofra, e ainda assim o ser humano o trata aquém do que deveria. Então perceba que ao invés, inclusive, dele ser mais severo com o ser humano, ele ainda ama o ser humano. Então são essas características, são as obras dele, pelo que nós vemos ao redor de nós, que a gente pode então atribuir atributos a ele. O terceiro método é o ensino didático das escrituras, a elucidação de que nela nos é dada
né, no seu caráter, na sua revelação sobrenatural e dispensações cheias de graça e, sobretudo, da revelação. Então, o terceiro modo aqui eu acho que é o mais tranquilo de todos, porque é o que nos é apresentado nas Escrituras. Existe aqueles atributos que a gente vai dar a Deus a partir da nossa observação, né? É o primeiro e o segundo método, é a partir da nossa observação, tanto do grau de perfeição como nossa experiência com ele e pelo que a gente percebe ele fazendo na natureza. Mas também nós temos o terceiro método, que é o método de análise das escrituras. É aquilo que nós podemos observar ao lermos as escrituras. A escritura sendo então a autorrevelação de Deus, é possível que nela nós encontremos então diversos atributos para que a gente possa ter uma ideia de quais são as características ou as principais características de Deus. Bom, eu trouxe um texto aqui para que eu possa fazer um adendo com relação a isso. Quem fala, o detentor dessa frase é o Lewis Perry Schaeffer. Ele vai dizer o seguinte: diante da pergunta, Deus pode ser definido? Alguns escritores têm respondido negativamente, e isso devido ao reconhecimento do fato de que nenhuma definição pode exaurir completamente a ideia em pauta, especialmente quando essa ideia é caracterizada pela infinidade. Contudo, na definição de uma coisa, não se exige que ela evidencie um conhecimento de todas as suas partes. Será o suficiente se muitos dos elementos dessa coisa forem apresentados como a definição de todas as outras coisas. O que é que o Schaeffer está querendo dizer aqui? Por que eu trouxe essa frase para a nossa discussão aqui? Bota uma coisa na cabeça de vocês. Por mais que nós venhamos a aprender diversos atributos de Deus nessa aula, não significa que esses atributos traz a ideia, exaure completamente o conceito da definição de Deus, né? Não necessariamente um conhecimento de uma parte do que Deus faz com que nós tenhamos o conhecimento pleno da totalidade da definição de Deus, entendeu? O que o Schaeffer está querendo dizer é basicamente isso. Não é porque a gente vai aprender algumas características de Deus que, se a gente juntar tudo, a gente tem uma definição completa de Deus. Não, Deus é indefinível, né? Não existe definição perfeita, completa, não existe nenhum tipo de definição que abarque a totalidade do ser de Deus, não existe. O que existe são características, e essas características, elas apenas são suficientes para nos dar uma ideia das partes de Deus, beleza? Sendo assim, como é dividido então os atributos? Bom, eles são divididos em comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Foram impressos na criação da humanidade e por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque Deus comunicou a ele alguns de seus atributos e, por portá-los, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Então, o atributo comunicável são aquelas características, os atributos de Deus, em que, pelo fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus, ele também tem, mas não necessariamente faz com que ele seja Deus. São algumas características que fazem o ser humano se tornar parecidos com Deus. Lembrando que o detentor desses atributos é o próprio Deus, porque ele vem primeiro, né? Ele é pré-existente, daqui a pouco a gente vai ver isso, mas é ele que vem primeiro. Então, ele coloca no ser humano alguns atributos, beleza? Então, são características que Deus compartilha com o ser humano para que, de alguma maneira, o ser humano possa responder às perguntas feitas por ele em diversos aspectos da vida. Além dos comunicáveis, também existem os atributos incomunicáveis. São aqueles que Deus não compartilha, tá bom? Com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos dele e ele não comunicou a mais ninguém. São atributos, são características peculiares ao próprio Deus. Só ele tem. Quando eu falo só ele, Deus tem, eu me refiro à Trindade, tá bom? A Trindade Santa, a Santa Trindade. Só ele tem. Só Deus tem esses atributos. E aí a gente vai começar justamente por esses atributos agora, pelos incomunicáveis.
E nós vamos sempre trabalhar da seguinte maneira: conceito, tá bom? Exemplos, conceito, exemplos. Em alguns conceitos desse aqui, nós vamos ver o que é que alguns nomes da teologia, né, da história da igreja falaram, mas vamos sempre trabalhar assim, com conceito do atributo e depois exemplo bíblico, tá bom? Para munir também vocês de informações a respeito dos atributos. O primeiro atributo incomunicável, então, é a perfeição. Perfeição. A perfeição como atributo significa que Deus ele é perfeito de modo absoluto, infinito e único. Não se trata de uma mera combinação de perfeições individuais. Ele é a origem de todos os atributos. Isso diz a respeito a tudo que faz, pensa e determina. E aqui agora vem um exemplo claro sobre a perfeição de Deus. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. Deus age em perfeita harmonia com a sua natureza e santidade, e ninguém jamais poderá se assemelhar a ele. Olha o que é que vai dizer João 11:7. Porventura alcançará os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? De maneira nenhuma. Então a perfeição ela é tida como o atributo dos atributos, ou o atributo maior, porque é através da perfeição de Deus que vem todos os outros atributos. A perfeição faz com que todos os outros atributos sejam tão perfeito dentro do campo perfeito master, vamos dizer assim, de Deus. Então, essa atribuição a Deus, esse atributo de Deus, a perfeição, é exclusivo dele. Não existe nenhum outro ser que seja perfeito. Todos os seres eles são passíveis de imperfeição, né? Como eu falei para vocês, essa ideia dos atributos de Deus, ela sempre vai andar de mãos dadas com o seu contraste, né? Se Deus ele é perfeito, é porque ele não é imperfeito. Então não existe imperfeição em Deus. Não existe nenhum vestígio de pecabilidade, né? De imperfeitabilidade em Deus. Não, Deus é perfeito em tudo que faz, né? Deus, ele não apenas é perfeito em tudo que faz, mas ele sempre tenta nos induzir também à perfeição. Só que, infelizmente, pelo fato de nós termos, então, recebido a vacina do pecado, nós não conseguimos acompanhar o nível de perfeição de Deus. Nós, como o apóstolo Paulo fala, nós não erramos muitas das vezes porque queremos, é porque não queremos mesmo. Entendeu? Às vezes tentamos fazer o certo, mas não conseguimos, porque em nós não existe esse atributo da perfeição. Deus, ele não consegue ser perfeito. Isso é interessante, sabia? O que eu vou falar aqui pode soar assim meio que estranho, mas Deus não consegue ser imperfeito. Deus não consegue. Deus, ele não consegue ter uma atitude imperfeita. Tudo que Deus faz é perfeito. Né? E graças a Deus que tudo que ele faz é perfeito. E na nossa vida, né, trazendo agora para o lado mais pastoral da coisa, na nossa vida, quando nós nos encontramos em uma situação assim adversativa, em que as coisas não estão indo muito bem, em que parece que as dificuldades são maiores do que o nosso Deus, né? E a gente se pergunta, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Por que que isso aconteceu comigo? Isso não é porque Deus é imperfeito, é porque nós tomamos atitudes que levam a situações difíceis na nossa vida e nós queremos atribuir a imperfeição do nosso andar, do nosso caminhar a Deus. Mas olha o que é que o salmista fala, Salmo 18:30, caminho de Deus é perfeito. E quem anda no caminho de Deus, anda no caminho da perfeição. Enquanto nós estivermos andando no caminho de Deus, nós estaremos no caminho perfeito. Mas quando a gente começa ali, ó, a querer seguir o nosso próprio rumo, né? É por isso que o salmista, na realidade, Deus já tinha falado isso para Josué, né? Mas os salmistas que gostam muito de falar sobre a meditação da lei de Deus, porque é através da meditação da lei de Deus, de dia e de noite, inclusive, que a gente pode conhecer o caminho perfeito de Deus e andar nesse caminho. Primeiro atributo, perfeição, só ele é perfeito. Vamos lá? Segundo atributo, aceidade. E, professor, o que é aceidade? Eu poderia usar outra expressão aqui, tá, gente? Mas eu vou utilizar essa expressão da aceidade porque
É uma expressão difícil, né? E quem sabe vocês podem encontrar ela em algum lugar. O que significa essa expressão aceidade? De onde é que ela vem? Vamos lá. Aceidade vem do latim, aceite, e significa literalmente de si mesmo. Então, aceidade significa de si mesmo. Alguém que existe de si mesmo. Usado em relação a Deus, o termo denota que ele existe em si mesmo e de si mesmo, independente de qualquer outra coisa. Ele é autoexistente. Então, a seidade está diretamente ligado com a autoexistência de Deus. Deus ele não é um ser criado, ele é um ser existente. Né? A gente vai ver um pouco mais lá na frente, ele é um ser eterno. E essa aceidade, essa autoexistência de Deus faz com que ele não seja um efeito de uma causa. Entendeu? Ele não tem uma causa. Olha o que é que Norman Geisler vai dizer. Todavia, ser autoexistente não é igual a ser autocausado. Causa sui, né? É impossível causar a própria existência, visto que, repito, uma causa é ontologicamente antes do seu efeito. E algo não pode ser ontologicamente antes de si mesmo. Portanto, um ser autoexistente não é um ser autocausado. Deus não é um ser autocausado. Ninguém causou Deus. Deus não é efeito de nenhuma causa. Deus é autoexistente. Mais exatamente, um ser autoexistente é um ser não causado. Pronto, Norman Geisler dá aqui a definição para a aceidade. A aceidade é um ser não causado, autoexistente. Então não tem causa, visto que somente seres que podem não ser necessitam de uma causa. Por conseguinte, um ser que não pode não ser tem de ser um ser não causado. Se o ser ele é porque ele é um ser. E se ele é um ser, é porque ele teve uma causa. Agora, o não ser não pode ser um ser. Um não ser, ele tem que ser um não ser porque ele não teve uma causa. Porque o ser faz necessário ter uma causa. Isso aqui é lógica pura, mas basicamente é para que vocês entendam que Deus é um ser não causado. Ele não teve causa para o efeito chamado Deus. Deus, ele é autoexistente. Quando é que ele foi criado? Ele não foi criado, pois ele não tem causa. Sendo assim, ele é não causado. Professor, base bíblica para isso tem um monte. A base bíblica para a seidade de Deus se acha nos fatos de que, primeiro, ele existiu antes e independente da criação. Segundo, ele trouxe a existência e sustenta em existência tudo o mais que existe. Olha os textos. No princípio, Deus, ou seja, no princípio, no início de tudo, ele já estava lá. Então, no princípio significa o quê? No início de tudo, no início de tudo, ele já existia. Então, outro texto. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que ele é autoexistente e ele é antes de todas as coisas. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Isso aqui o apóstolo Paulo defendendo a existência de Deus no areópago, lá em Atos 17. Ele diz assim, ó, esse Deus desconhecido, esse agnosteos que está aqui nesse altar, ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração a todos. Paulo escreve aos Romanos e vai dizer, ó, porque dele e por ele e para ele, ou seja, vem dele, é por meio dele e volta para ele. Colossenses 1,17 vai dizer, e ele é antes de todas as coisas. Hebreus 1,2, e ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 2,10, Deus por causa de quem, por meio de quem tudo existe. Apocalipse 4,11, por tua vontade elas foram criadas e existe. E aqui é o cântico, né? Lá de Apocalipse 4, referindo-se
a Cristo. Então, temos provas suficientes aqui para dizer que Deus ele é antes de todas as coisas, Deus ele é autoexistente, Deus ele é não causado, ele não teve uma causa para existir, Deus não teve criador, ele que é o criador, ele é autoexistência, ele não causado e ele está dentro dessa característica aí chamada de aceidade. Então, o que é aceidade? É a autoexistência de Deus, é a capacidade que Deus tem de não ter sido criado por nada, pois ele é um ser não causado. Show? Bom, alguns grandes nomes da história da igreja falaram um pouco sobre a assiduidade. Ó. Agostinho, portanto, Deus é o ser absoluto e, portanto, todos os outros seres que são relativos foram feitos por ele. Nenhum ser que foi feito do nada pode estar no mesmo nível que Deus, nem pode ao menos existir não tivesse sido por ele. Agostinho está dizendo aqui que nada poderia existir se não fosse por ele. Tomás de Aquino, portanto, considerando o ser divino, não é um ser recebido em qualquer coisa, mas ele é o seu próprio ser subsistente. Jacó Armínio, para não trazer só João Calvino para Paulo não dizer que eu sou calvinista, ele é sem começo e sem causa externa ou interna, pois, visto que não pode haver avanço infinito, pois se pudesse não haveria essência nem conhecimento, tem de haver uma essência acima e antes da qual nenhuma outra pode existir. Mas tal essência tem de ser a Deus, pois, seja o que a esta essência se atribua, será pelo mesmo ato de atribuição ser ao próprio Deus. Por fim, William Shade vai dizer: a autoexistência de Deus denota que a base do seu ser está nele. Na referência se diz às vezes que Deus é a própria causa. Deus é sua própria causa. Mas essa é uma linguagem censurável. Óbvio que é censurável. Porque se a gente fala que Deus é sua própria causa, a gente pode cair, inclusive, no erro de dizer que ele tem uma causa, que a causa dele é a si mesmo. Então é melhor dizer que ele é um ser não causado. Que ele é pré-existente, ele é antes de tudo de todos, ele é incriado, né? Ele sempre existiu. Pois é. Saindo então da perfeição, da aceidade, a gente chega então na imutabilidade. Opa! A imutabilidade significa que Deus ele não muda, never, never. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Tiago 1,17. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração, gravem isso, pessoal, qualquer tipo de alteração que as escrituras pareçam sugerir é apenas figuras de linguagem para que nós, humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Então, aquelas velhas perguntas de escola bíblica dominical: mas professor, mas Deus se arrepende? Professor, mas Deus se arrepende? Isso tudo são antropopatismo, né? São sentimentos, né, que os seres humanos eles atribuem a Deus para que pudesse ficar escrito no papel um acontecimento que pareceu com um arrependimento da parte de Deus, mas que na realidade foi Deus entendendo que o ser humano tomou atitudes diferentes, por conta disso alterou sua sentença. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lembra de Ezequias, né? Deus mandou dizer a Ezequias: você vai ficar doente e você vai morrer. Aí a Bíblia diz que Ezequias então se vira para a parede, começa a orar, começa a pedir a Deus. Então Deus vai lá, se arrepende. Aí o texto diz que Deus se arrepende e aumenta mais 15 anos, se não me falha a memória, na vida de Ezequias. Não é que Deus se arrependeu porque ele é mutável. Não, é que na realidade ele agiu com a condição do ser humano. O ser humano, ele mudou, né, a postura dele e automaticamente Deus também, entre aspas, retribui ao ser humano, muda a sua postura por conta da mudança de postura também do ser humano, né? Tem a bênção e a maldição, né? A Bíblia diz lá, tem a bênção e a maldição. Se fizer a coisa certa, abençoado. Se fizer a coisa errada, amaldiçoado. Então não é que ele muda, né? Mas o ser humano, ele, mediante as suas escolhas, ele vai fazer com que Deus ele tome uma atitude ou outra. Isso não é caso de mutabilidade, mas é um caso de justiça, entendeu? Tá muito mais ligado pro fator justiça do que fator mutabilidade. Olha o que o Ezequias Soares vai dizer aqui, ó.
Tudo na vida muda, transforma-se. Esse é o princípio de Lavoisier. Lavoisier diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Até mesmo o céu e a terra mudam e envelhecem, mas Deus permanece o mesmo. Ele é imutável. Nele não há mudança, nem sombra de variação, como diz o escritor aos Hebreus. O Senhor não muda a sua natureza, tampouco o seu caráter e os seus atributos, nem em consequência, nem em propósito. Então, nele não existe mudança e nem sombra de variação. Deus ele não muda jamais, né? Nós temos alguns textos para isso. A base bíblica para a imutabilidade de Deus se acha em numerosos textos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Eles perecerão, mas tu permanecerás, mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Israel, não sois confundidos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, ou seja, mudaram a glória do Deus incorruptível. Ele não se corrompe, ele não muda, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, Hebreus 6,18. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13,8. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Entendeu? Então, pessoal, essa questão da imutabilidade é muito clara na Bíblia. Bom, Deus ele não muda. Deus ele não muda. Ele pode agir de maneira que ele falou mediante uma mudança de comportamento do indivíduo, mas não significa que ele se arrepende ou que ele é mutável, né? Não. Ele só age justamente mediante a circunstância. Tá bom? Vamos lá. Outro atributo aqui interessante para se trabalhar, a questão da onipresença. O que significa onipresença? Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Então, a onipresença é o atributo de Deus em que é possível afirmar que ele está em todos os lugares. Entretanto, é preciso que a gente tome cuidado para que a gente não confunda a onipresença de Deus com o sistema de crença panteísta. Dentro do campo teológico, vários teólogos eles se perderam quando tentaram de alguma maneira conciliar a onipresença com o panteísmo. Porque o que é o panteísmo? Deus está em tudo e tudo é Deus. A onipresença, Deus está em todos os lugares, né? A sua presença está em toda parte. Então, muitos teólogos, utilizando a questão do atributo da onipresença, pularam para o panteísmo, afirmando que pelo fato dele ser onipresente, então ele está em tudo, ele é tudo e tudo é ele. Então, existe uma linha tênue entre a onipresença e o panteísmo que o Norman Geisler vai ajudar a gente a entender isso aqui direitinho e abrir os nossos olhos quanto a esse problema dentro da teologia da onipresença, do atributo da onipresença, né? Olha o que é que Norman Geisler vai dizer. Onipresença significa, literalmente, que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Oni significa todos, né? Então, está presente em todos os lugares. É proveitoso vermos o que a onipresença não significa. Não significa que Deus é a criação. Isto é panteísmo. Então, Deus não é a criação. Então, como é que a gente então desmistifica essa ideia da onipresença com o panteísmo? É aceitar a possibilidade, aceitar a verdade de que a onipresença não significa que Deus é a criação. Deus não é a criação. Deus ele criou as coisas. Deus ele criou tudo e todos. Ele está presente em todos os lugares, mas ele não é todas as coisas. Beleza? Isto é panteísmo. No teísmo, Deus fez o mundo. No panteísmo, Deus é o mundo. Nem onipresença significa que Deus está na criação. Isto é panteísmo.
Como vimos nos capítulos anteriores, Deus não está no espaço, ele não é espacial, ele é não espacial. Nem está no tempo, ele é não temporal. Nem Deus está na matéria, visto que ele é imaterial, por espírito. O que então significa onipresença? Significa que tudo de Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como ser indivisível, Deus não tem uma parte aqui e outra parte ali, porque ele não tem partes. Deus está presente, mas não é parte da criação. Deus está em todos os lugares, mas ele não é parte alguma. Ele está em todo ponto do espaço, mas não é espacial. Ele está em todo ponto do espaço, mas não é de ponto algum do espaço. Ele está então aqui delimitando o Norman Geisler, que é preciso a gente tomar cuidado para não acreditar que pelo fato de Deus ser onipresente, ele possa ser também espacial, temporal, entendeu? E Deus não é espacial, ele não é temporal, ele é espacial, né? Não espacial e atemporal, entendeu? Ele não tá comedido pelo tempo. Ele não está preso ao tempo. O tempo não consegue domar o nosso Senhor, entendeu? Ele é onipresente. E pelo fato dele ser onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele não é tudo. Ele está em todos os lugares, mas ele não é tudo. Então grave muito bem isso, pessoal. Onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está comigo aqui, está com vocês aí, está com o chinesinho lá do outro lado do mundo. Entendeu? Ele consegue, ele tem esse atributo fenomenal de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele não é todos os lugares. Beleza? Onipotência. Onipotência significa literalmente que Deus tem poder ilimitado, né? Oni significa todo. De acordo com o léxico hebraico padrão, a palavra Shaddai, né, significa autossuficiente ou todo-poderoso. No sentido teológico, onipotente significa que Deus pode fazer tudo o que é possível fazer. E aí tem uns textos aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa palavra onipotente no hebraico é Shaddai. Shaddai. Então, numa tradução mais literal, seria aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansa. Entendeu? Esse onipotente aí é colocado convencionalmente, entendeu? Pelo fato de onipotente significar essa ideia aí de todo-poderoso, tem todo o poder, né? Mas a palavra no hebraico aí é Shaddai. Assim, o Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não há nada que seja demasiado difícil para ti. Aqui é um texto de Jeremias 32, onde ele mais uma vez afirma a capacidade que para Deus não há impossível, né? Nada é impossível diante do poder, da totalidade do poder de Deus, né? É porque Deus falou que tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Esse mandou aí, no hebraico, traz a ideia de potencialidade, né? De todo poder. Ele manda e desmanda. É uma ideia de domínio, né? Ele manda em tudo. J37 vai dizer: pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Olha isso, gente. Pelo sopro de Deus se dá a geada. As geadas, aquelas geadas, você vai no polo, vocês que estão aí na Europa, sabe que aquelas geadas, sabe, o Polo Sul, que você vai na água assim, que os navios até passam, você vai quebrando aquelas grandes pedras de gelo. Então, aquelas geadas ali, o Jó vai dizer que se dá pelo sopro de Deus. Aquilo ali é um sopro de Deus, né? Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que se espergem os relâmpagos, então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, e tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Inclina já os ouvidos a isto para considerar as maravilhas de Deus. Onipotente, então, significa que ele é o detentor de todo o poder. Nas mãos deles está a totalidade do poder. Nada foge do controle e do poderio de Deus. Tudo que acontece na nossa vida está debaixo da vontade permissiva de Deus, embora ele também não tira de nós a capacidade de escolhermos, por isso que nós temos o livre arbítrio. Pulando então para a onisciência. A onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento ele é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Isso aqui é interessante, porque a onisciência faz com que Deus saiba de tudo.
Onisciência é literalmente a capacidade que Deus tem de saber de todas as coisas. Nada está oculto aos seus olhos. Como diz aquele texto bíblico, tudo está nu e patente aos seus olhos. E tem uma frase de Charnock, né, que foi reproduzida por Leo Schaefer, que é muito interessante, gente. Olha o que ele vai dizer. O conhecimento de uma coisa não está em Deus. Aí você pensa assim, oxi, esse cara é maluco? O conhecimento de uma coisa não está em Deus? Ele vai continuar. Antes do conhecimento de outra coisa. Estranho, professor. Ele continua. Um ato do conhecimento não gera outro. Calma aí, professor. Está dizendo então que Deus não conhece, não tem conhecimento de uma coisa antes do conhecimento de uma outra coisa? Um ato de conhecimento não gera outro ato de conhecimento? Mas não é isso que acontece conosco? Um ato de conhecimento não vai gerando outro ato de conhecimento e o outro ato de conhecimento faz com que nós tenhamos o conhecimento pleno de uma determinada coisa? Sim, isso acontece conosco. Aí ele continua. Com relação aos objetos em si mesmos, uma coisa vem antes de outra. Uma é a causa e a outra é o efeito. Na mente da criatura há essa tal sucessão. E Deus sabe que haverá tal sucessão. Mas não há essa ordem no conhecimento de Deus, pois ele conhece todas essas sucessões de uma vez só, sem qualquer sucessão de conhecimento em si mesmo. Gente, isso aqui é absurdo, absurdo, absurdo de interessante. Como é que se dá o conhecimento na mente humana? Através de atos sucessivos de conhecimento. Então, hoje vocês estão... na semana passada vocês aprenderam sobre a natureza de Deus. Hoje vocês estão aprendendo sobre os atributos de Deus. Na próxima aula vocês vão aprender sobre a teodiceia de Deus. E daí vai, após ato e ato de conhecimento, faz com que vocês vão ter pelo menos um conhecimento suficiente sobre a natureza de Deus, é o ser de Deus, que é a matéria que nós estamos estudando, teontologia. Então, depois de 5 aulas, vocês vão ter pelo menos uma noção sobre teontologia. Só que essa noção de teontologia se deu em atos após atos de conhecimento. Vocês foram aula após aula, né, formando um conhecimento, gerando um conhecimento após o outro, para que no final dessa disciplina vocês tenham um conhecimento fechado sobre teontologia. O Charnock ele vai dizer que com Deus não existe isso, e é por isso que é isso que faz dele ser onisciente. Essa sucessão de conhecimentos não existe com Deus. Isso é fadado ao ser humano que não é onisciente. Mas para o ser onisciente, ele já tem um conhecimento pleno de tudo. Então, ao invés de Deus aprender dia após dia sobre teontologia, ele já tem um conhecimento pleno de tudo. Então, o conhecimento de Deus não é forjado na aprendizagem, né? Na absorção do conhecimento, ato gerando ato, ato gerando ato. Não, o conhecimento de Deus ele é feito de uma vez só, não tem sucessões, é pleno. É por isso que ele tem um conhecimento completo, pleno de todas as coisas. Interessante, né? É por isso que ele é onisciente. E aí na Bíblia nós temos diversos textos que falam sobre a onisciência de Deus, né? Diversos textos. Eu vou ler só os últimos aqui. Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha uma luz, vos faço ouvir. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, né? Na oração do Pai Nosso. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá da terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O Senhor faz todas as coisas que são conhecidas desde a eternidade. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu conselho e a sua vontade. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com aquele que temos de tratar. Deus é onisciente. Por quê? Porque nada está oculto aos seus olhos. Beleza? Outros atributos, então, comunicáveis de Deus
que nós não vamos destrinchar muito, mas é preciso que vocês conheçam. Soberania significa que Deus controla todas as coisas, pois ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana e nem a responsabilidade humana descaracteriza a ação de soberania de Deus. Soberania de Deus, então, é o atributo que Deus tem de ser soberano, de ser controlador de tudo e de todos. Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Deus ele é ilimitado. Alguns textos aí. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. Eternidade significa que Deus sempre existiu, ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo. Se vocês pararem para analisar, o atributo incomunicável de Deus, a saber, a eternidade, ele está diretamente ligado com a aceidade. Lembra? O ser não causado, o autoexistente. Então, a aceidade e a eternidade, eles estão ligados entre si. Um chama o outro. Pessoal, existem outros atributos incomunicáveis, tá bom? Mas, assim, é como eu falei para vocês no início da aula, não vale a pena a gente ficar falando sobre todos, porque cada teólogo ele procura apenas apresentar aqueles que ele acredita ser de mais importante. Foi o que eu fiz nessa aula de hoje. Caso vocês queiram depois se aprofundar, vocês podem então ir para a teologia sistemática, procurar dentro dos livros de teologia sistemática a parte que fala sobre o ser de Deus, e nessa parte que fala sobre o ser de Deus vai estar lá os atributos incomunicáveis. Vamos então agora pular para os comunicáveis, né? Dar uma rápida passada aqui nos comunicáveis, que são aqueles que Deus tem e que ele comunica com o ser humano. Bom, o primeiro deles é o amor. Não tem para onde correr. A Bíblia declara explicitamente que Deus ele é amor. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto de que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape, isto é, um amor profundo e incondicional que, ao mesmo tempo, em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Deus, ele é amor. Jesus vai falar isso no Evangelho de João. Deus, ele é amor. Mas Deus apenas ele não é amor. Deus, veja, ele determina que nós amemos também o próximo. E esse amor, como eu coloquei aqui, é um amor ágape, é um amor de abnegação. É um amor sofredor, é um amor que se dá pelo outro. É esse tipo de amor que Jesus ele ordena que nós tenhamos. Então, Deus ele é amor, mas ele exige também de nós que amemos uns aos outros. É preciso que haja esse atributo em nós, sabe? Bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com as suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade que tudo que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Uma coisa leva a outra, né? Se você ama o seu próximo, automaticamente a bondade segue esse atributo do amor. Misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor. Revela compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Na verdade, além da misericórdia e bondade, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. Misericórdia, ele é um atributo tão extraordinário da parte de Deus que houve um determinado momento em que Deus clamou por misericórdia e não por sacrifício. Quando Saul queria sacrificar, né? E Deus fala claramente para Saul: Saul, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. Eu quero amor pelo próximo. Eu quero compaixão pelo outro. Quando você percebe Jesus contando ali a parábola do bom samaritano, é claro, você vê como Jesus ele está dando
colocando, sabe, os fariseus, com o que ele está falando, na parede, e dizendo que eles estão tão preocupados com o templo, né, com a oferta, com os sacrifícios no templo, que quando aqueles homens descem, né, de Jerusalém, passa por aquele homem meio morto, vê ele no chão, né, semi-morto, e passam de largo, aquilo ali representa claramente quão distante está o coração do ser humano da misericórdia, tão amplamente compartilhada por Jesus nos escritos bíblicos aí dos evangelistas. Então, a misericórdia é um atributo que existe em Deus, ele compartilha conosco e que nós precisamos compartilhar também com o próximo. Sabedoria, opa, significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que ele próprio é a fonte da sabedoria. Ele não apenas é a fonte da sabedoria, ele é a própria sabedoria. Tanto é que Tiago vai dizer assim, ó, se alguém quer sabedoria, peça a ele. Então, é por isso que eu sempre fui contra a Assembleia de Deus, a minha igreja, quando ela proibia, né? Ela falava que a teologia era do capeta, era do demônio e tal, porque querendo ou não, ela faz com que o membro da sua igreja não permita, não se torne um sábio. Entendeu? Não se torne um sábio. E a sabedoria é um atributo comunicável de Deus, e Deus clama por sabedoria. Deus clama para que pessoas sejam sábias, né? Para que possam ter um conhecimento da parte de Deus, para que possam não apenas ter o conhecimento, mas que passe também o conhecimento, né? Se todos tivessem essa preocupação com o ensino bíblico, essa preocupação com o conhecimento bíblico, a gente teria uma igreja muito mais solidificada. A gente teria tipo uma igreja dos bereanos, quando Paulo foi pregar em Bereia, que os irmãos lá em Bereia ficavam com uma caneta e com papel na mão, só anotando e conferindo os textos que Paulo citava, né? Então, sabedoria é o que nós precisamos. E para termos sabedoria, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é pedir a Deus, né? E a segunda é buscar a sabedoria. Justiça significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Quando eu vejo essa palavra justiça, eu sempre lembro de duas coisas. A primeira é do livro República de Platão. A República de Platão é justamente um clássico dentro da filosofia, onde Platão ele tenta chegar a uma conclusão do que de fato é justiça. É muito interessante. Depois, se vocês quiserem, vocês vão ver como é que o conceito de justiça vai mudando com os indivíduos que o personagem, né, que é chamado de Sócrates, vai conversando. E o segundo texto que eu lembro quando se fala de justiça é aquele fatídico momento em que Salomão ele tem uma brilhante ideia, né, com aquelas duas mulheres, de partir a criança ao meio. Por mais que a gente não perceba de imediato, existe nas entrelinhas daquele texto um senso de justiça em Salomão muito grande, né? Ele provoca, né, dentro daquelas mulheres uma capacidade de saber de fato e de verdade quem era a mãe da criança. Então, por mais que seja uma atitude cruel que Salomão está usando ali, existe nas entrelinhas um senso de justiça da parte dele, porque ele acreditava piamente que a verdadeira mãe não permitiria que o seu filho fosse morto ali, né? Então, isso faz com que a gente tenha em Salomão, nesse momento, né, nesse ato, um tipo de Cristo, um tipo de Deus, sabe, justo, né, que não passa a mão pela cabeça, que ama, que tem misericórdia, que tem compaixão, mas que também age com justiça para com os seus filhos. E aí a gente tem também a tal da santidade. Gente, Deus é santo. Só que a santidade é um atributo que não fica só com Deus. A santidade é um atributo que desde Levíticos Deus está clamando: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Obviamente, Deus não está exigindo do ser humano uma santidade no sentido sem pecado, né? Porque Deus sabe muito bem que nós, enquanto vivemos nesse corpo caído, né? Nós pecamos o tempo todo, né? Seja com ações, com pensamentos, com atitudes, com palavras, enfim, nós o tempo todo de alguma maneira nós estamos pecando. Só que quando Deus clama por santidade,
ele, de uma maneira ou de outra, quer que nós, mesmo com todas as dificuldades que nós temos aqui na Terra, nós sejamos parecidos ao máximo com Ele. Nós tomemos as atitudes ao máximo que Ele deseja. Nós tentemos de todas as maneiras não infringir as regras que Ele nos deixou. É esse tipo de santidade que Deus requer de nós, né? A santidade de olhar para o outro com afeição, a santidade de não querer pisar no irmão do lado, a santidade de querer viver uma vida o mais justa, o mais reta possível, a santidade de manter a nossa vida saudável para com Deus e para com o próximo, a santidade de viver horizontalmente e verticalmente em paz com Deus e com os homens. Essa santidade exigida de Deus para com nós. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santo. Aqui estão alguns atributos comunicáveis de Deus. Outro, veracidade. A ideia da verdade. Deus é verdadeiro e é preciso que nós também sejamos verdadeiro. As nossas palavras, quando você pega ali Tiago, capítulo de número 1, você vai ver lá um texto claro que Tiago escreve sobre o uso da língua, né? A língua que mente, né? A língua afiada, a língua da discórdia. A nossa vida não pode ser uma vida de mentira, porque o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então, por Deus ser verdade, Jesus vai falar em João 14,6, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E por ele ser verdade, aqueles que andam com ele precisam também fazer parte desse movimento do falar a verdade, do estar na verdade, do ser a verdade. Não apenas isso. Ele também é liberdade. Significa que Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer. Ou seja, ele é completamente livre para executar sua vontade. E ele colocou também em nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é a capacidade do ser humano escolher o que quer, né? O ser humano, ele tem a capacidade de tomar conta da sua própria vida. Você toma a decisão que você quer. Essa liberdade que existe em Deus, essa liberdade também existe no homem. Deus deu essa liberdade para o homem. Você pode escolher. Você não está, como os calvinistas dizem, né, amarrado a uma predestinação. Não, você não está nisso. Você escolhe o que você quer. Isso não significa que Deus, por ser onisciente, ele já sabe qual vai ser seu fim. É diferente, né? Ele já sabe o que vai acontecer com você, mas ele deixa que você tome suas próprias decisões. Ele não te predestinou, né, para o inferno, né? É você que toma as suas decisões e pode te levar para o céu ou para o inferno. Vamos agora então para os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Vamos lá. Os nomes atribuídos a Deus revelam as suas obras e seus atributos. Normalmente, eles são criados pelos seres humanos a fim de coadunar o nome com a situação que o indivíduo acabara de passar. É possível verificar nas escrituras tanto nomes específicos como representações dadas a Deus por meio de antropomorfismos e antropopatismos. O que isso significa? Significa que na Bíblia Sagrada não existe um nome, né? Não existe um nome que você possa conceituar Deus em sua plenitude, tá? O que existe são atribuições dos seres humanos a Deus. Por isso, antropomorfismo e antropopatismo. São sentimentos, né, dos seres humanos e são formas dos seres humanos que nós atribuímos a Deus e por conta disso é possível que se tenha nomes de Deus mediante as reverberações que o ser humano propõe para Deus por conta das situações que ele vive no dia a dia. Então vejamos, El, né? El é uma palavra genérica usada para dizer Deus ou divindade. O texto bíblico aplica essa palavra diretamente para Deus. Ele não é apenas um Deus, ele é o Deus. Não existem outros, né? Chamar Deus de Deus é certo porque ele é divino. Só para vocês entenderem um pouquinho, a palavra El, né? Eu tenho até um livro ali, ó. Eu tenho um livro... O Deus dos Semitas, do João Evangelista. Ele tá ali embaixo. É um calhamaço desse tamanho aqui, ó.
Nesse livro, ele faz um apanhado arqueológico sobre os diversos achados arqueológicos com relação ao nome de Deus. E El é um nome bem comum para a divindade de diversos povos. Para você ter ideia, os cananeus, né, usavam muito o El, tanto que Baal Baal, esse Al do final é El, né? Então, esse El aí é Deus, mas é um Deus genérico, né? É um Deus em que diversas eu acho que eu vou ensinar um pouco isso para vocês em Pentateuco, né? Que inclusive tô até pensando em dar Pentateuco para vocês na próxima disciplina. O El, né, representa a divindade em diversos círculos, né, de povos. Pois bem, sabendo disso, é preciso que a gente entenda que na Bíblia, então, o El sempre vem acompanhado de um adjetivo. El, alguma coisa. Deus, alguma coisa. El aparece sozinho? Aparece sozinho. Quando ele aparece sozinho, ele representa, primeiro, ou Deus de Israel, segundo, ou algum outro Deus. Aí o contexto vai te dizer. Né? Mas, na maioria das vezes, sempre esse El vai ser atribuído a algum nome que remete à situação que o indivíduo está passando. Exemplo, El Shaddai, quer dizer Deus Todo-Poderoso ou Deus a rocha. Deus apareceu e chamou Abrão para fazerem uma aliança. Neste encontro, ele se apresentou como o Deus que tem todo o poder, o onipotente, em Gênesis 17. Então, Gênesis 17 vai aparecer o termo El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Então, não é Deus sozinho. Deus está atrelado ao nome Shaddai, Todo-Poderoso. El Elyon, quer dizer Deus Altíssimo. Vocês lembram disso? Quando a gente estudou Fator Melquisedeque, né? Fator Abraão. É o Elyon, El, Deus. Elyon, Altíssimo, né? Que está acima, nas alturas, né? El Olam significa Deus eterno, né? A eternidade de Deus é um dos atributos descritos pelo profeta Isaías. Deus, bem como sua palavra, permanece para sempre. Isaías 40, 28. El Roi significa o Deus que me vê, né? Quando a gata está fugindo, que ela vê o anjo do Senhor, e aí ela vai dizer, Bir Laai Roim, El Roi, ou seja, o Deus que vive e me vê, né? Então, você percebe que o El, né, sempre vai estar ligado, né, com algum outro nome que representa uma circunstância que o indivíduo estava passando. A gente também tem o Yahvé, né? Este é o nome de Deus que ele se revelou a Moisés lá em Êxodo 3. Segundo a Bíblia, ele significa o eu sou, beleza? A mesma coisa. Yehová, né? Que é esse nome aqui, que é meio que a aportuguesação, né? Vamos dizer assim, do Yud He Vav He. Ele também aparece na Bíblia por diversas vezes acompanhado de um adjetivo, né? Para que possa comportar com a situação que o indivíduo ou que Deus está se apresentando na Bíblia. Então a gente tem o Yud He Vav He, né, que é o eu sou, como aparece estritamente lá em Êxodo 3, mas a gente também tem o Yehová Jireh, ou seja, Jeová Jireh, quer dizer o Deus proverá. Né? Lembra de Gênesis 22? Né? A gente também tem o Yehová Rafá, ou seja, o Deus que sara, o Deus que cura, que aparece lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. A gente também tem Yehová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira, quando o povo termina de vencer os amalequitas, lembra? No vale de Refidim, se não me falha a memória, em Êxodo 17, né? E aí alguém vai dizer Yehová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Tsidekeno, ou seja, o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 6. Jeová Shammah significa Deus estar aqui. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Então você percebe
E o Yehová, que é o que representa de fato o Yud-Heh-Vav-Heh, né? Que é o nome de Deus, sempre está atrelado a um adjetivo, né? Que representa a situação que o indivíduo estava vivendo. Então, é por isso que Hayer Sher, né, que eu sou o que sou, como ele está no futuro, eu serei o que serei, porque já traz a ideia que Deus não tem um nome específico, que Deus é sempre o que nós precisamos. Ele é sempre de acordo com o que nós, mediante as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então, esses são alguns nomes de Deus. Só que, além desses nomes, existem algumas formas também de apresentação dos nomes de Deus. Como assim, professor? Deus ele não tem apenas nomes, mas existem certas formas que Deus também é atribuído. Exemplo, coisas encontradas no universo. Deus é comparado a um leão, a uma águia, a um cordeiro, a uma galinha, ao sol, à estrela da manhã, à luz, a uma lâmpada, ao fogo, ao manancial, a uma rocha, a um refúgio, a uma torre, a uma sombra, a um escudo, a um santuário. Então perceba que existem coisas encontradas no universo que os escritores bíblicos se viram na necessidade de tentar demonstrar Deus com a circunstância que ele estava vivendo e comparou com o leão, com o sol, com o cordeiro, entendeu? Por quê? Porque Deus ele não tem uma definição. Deus é muito aquilo que nós precisamos. Então, Deus é comparado a diversas situações. Quer ver uma coisa? Derivado das nossas experiências. Deus é chamado de noivo, Deus é chamado de marido, Deus é chamado de pai, juiz e rei, homem de guerra, arquiteto edificador, pastor, médico. Por que isso? Porque Deus ele não tem um nome específico. Não apenas isso, ele é descrito também em termos de ações humanas. Ele é o saber, ele é o lembrar, ele é o ver, ele é o ouvir, ele é o aspirar o cheiro, pôr à prova, permanecer, levantar-se, andar, enxugar as lágrimas. Ele é a alegria, ele é o pesar, ele é a ira, ele é o amor, ele é o ódio e assim por diante. Isso aqui é a representação de seres humanos. Ele é a face ou presença, eles são os olhos, pálpebras, ouvidos, narinas, boca, lábios, língua, costas, braços, mãos, dedo, coração. Perceba, pessoal, Deus ele pode ser definido, né? Definido não, mas Deus pode ser demonstrado por diversas palavras na Bíblia Sagrada, simplesmente porque foi o meio pelo qual os escritores bíblicos viram uma maneira de poder associar o nosso cotidiano, nossa realidade a Deus. Como ele não tem uma definição concreta, uma definição não é nem saudável, mas plena mesmo, sabe? Que a gente possa, em um conceito, definir quem é ele. Na Bíblia você vê muitas atribuições a eles, né? Muitas palavras que representam quem ele é, o como ele é, o que ele faz, porque ele faz quase tudo, ele faz tudo, quase não, ele faz tudo. Então Deus, ele não tem um nome específico. Eu costumo dizer que o nome de Deus é o nome é o nome pós-dificuldade. Então, qual é a tua dificuldade? Pronto. Ele é o resolvedor do problema da tua dificuldade. Então, ele é o seu salvador, ele é o seu senhor, ele é o teu rei, ele é o teu médico, ele é o teu pastor, ele é o teu psicólogo, ele é o teu psiquiatra, ele é teu amigo, ele é o teu marido, ele é o teu noivo, né? Ele é tudo aquilo que a gente precisa, né? Ele é tudo, né? Ele é tudo que nós precisamos para que nós possamos viver bem. É por isso que é impossível nós vivermos longe de Deus, né? Eu acho interessante demais quando Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde é que nós vamos? Não tem para onde ir, Senhor. Então, pessoal, nessa aula de hoje, foi interessante demonstrar para vocês como são as características, né, de Deus, quais são as características comunicáveis e comunicáveis, atributos, né, comunicáveis e comunicáveis de Deus, e como
Deus, ele não tem um nome específico, mas ele tem diversos nomes mediante as circunstâncias que os escritores sagrados viveram e atribuíram a ele certo tipo de nome com base na sua realidade mediante o seu problema. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deus abençoe. E qualquer dúvida, pode colocar as perguntas lá no grupo que eu estaria a postos para responder todas elas. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa aula.